Capítulo 7: Pensamento e Vida. Este tema é destinado a uma cultura de paz. Nos faz recordar aquela frase extraordinária do Espírito Emmanuel, que está no capítulo 1 do livro Pensamento e Vida. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos o influxo renovador nos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Essa grande revolução do pensamento religioso humano, inaugurada pela terceira revelação, pelo Consolador prometido, nos convida a abrir mão daquela imagem de um Deus antropomórfico sentado em um trono, a imagem de um rei medieval, e nos convida a ver o Criador como a mente suprema, que governa, que plasma e sustenta a criação infinita. De acordo com a terminologia empregada pelo benfeitor Emmanuel, pensamento não significa apenas cognição intelecto. Pensamento é uma amálgama, pois reúne todas as potências do sentimento, com todas as suas características e as potências do intelecto. Pensamento divino é inteligência suprema no amor infinito que sustenta a criação. É através do pensamento que nos relacionamos com Deus. É por meio dos pensamentos que as criaturas se refletem, se relacionam, recebem esses influxos dos poderes superiores, conclamando a evolução espiritual. Todavia, é também pelo pensamento que nós estacionamos naquelas experiências reencarnatórias que fixaram em nós alguns elementos do intelecto e da emoção. Certa ocasião, em conversa com meu filho a respeito de determinada situação, eu explicava que a imagem que nós projetamos, a disposição que temos para a vida, a maneira como interpretamos pessoas e acontecimentos, tem profundo impacto em nosso destino. Após concluir, ele me disse: Pai, então é muito simples, basta a gente mudar o pensamento. Sendo assim, basta mudar o pensamento e a vida será renovada? Segundo Leonardo da Vinci, a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação, pois consegue ser simples apenas quem já equilibrou todos os elementos, já conseguiu aquela síntese preciosa, fruto da experiência, do trabalho árduo, das lágrimas, das alegrias, da dedicação, da entrega. A simplicidade é o coroamento de tudo, de uma maneira profissional, de um relacionamento, de uma palestra. Recentemente eu assisti a uma entrevista com um grande artista, um músico antigo que tocava em um bar, enquanto a cantora entoava aquelas notas lindas. Ele, em sua guitarra, dava uma, duas, três notas, colocava um acorde no ponto. Mas, certo dia, ele adoeceu, não podia tocar, mas levou um jovem para tocar em seu lugar. O jovem chegou entusiasmado e a cada segundo tirava 10 notas na guitarra. Com aqueles acordes e notas, o público foi se animando com a empolgação do jovem. Após o encerramento do show, o dono do bar dirigiu-se ao músico mais velho e falou: Olha, você está me enganando. Há muitos anos eu te pago aqui e você vem, dá uma notinha, coloca um acorde e chega o jovem e dá esse tanto de acorde, esse tanto de nota. Você está me enganando. E o músico calmamente respondeu: Não, não estou te enganando. É que as notas que ele está procurando eu já encontrei. Tópico: consciente e inconsciente. Por que é tão difícil mudar o pensamento? Porque existe em nós uma parte que é consciente e outra que é inconsciente. Há um texto enigmático, como todos os textos do Evangelho de João, mas especialmente o capítulo 8. Jesus tem uma conversa franca, mas quando quer ser enérgico, ele sabe ser enérgico. Os fariseus o acusavam de heresia, de ser um revolucionário,
que vinha mudar os costumes, desrespeitar a revelação. E diziam isso na linguagem da época, ou seja, diziam que ele não era filho de Abraão. O que significa não ser filho de Abraão? Não seguir as tradições do judaísmo, não se basear nos princípios da primeira revelação, não ler os livros de Moisés e etc. E eles diziam para Jesus que por ele não ser filho de Abraão, eles não o escutariam. Mas Jesus, em certo momento, disse uma frase que eles certamente não devem ter entendido. Antes que Abraão fosse, eu já era. Ele levou a conversa para o nível do fundamento espiritual. Mas não se trata apenas de dizer, eu sou um espírito mais evoluído que Abraão. Não é apenas dizer que antes de Abraão se tornar o primeiro espírito a encarnar e trazer uma ideia de monoteísmo, ele já era o governador espiritual do homem. A ideia é muito mais profunda. O certo é que os fariseus não entenderam a mensagem de Jesus. Como poderia ser Jesus antes de Abraão, se ele era mais novo? Porque fizeram uma interpretação literal, como a maioria de nós ao interpretarmos os textos simbólicos. E em resposta a Jesus, os fariseus disseram: Nós temos por pai a Abraão. E Jesus inteligentemente contestou, deixando-os impactados: Não, vós tendes por pai ao diabo, e vos esforçai por fazer a vontade dele. Ele foi homicida desde o princípio. Nessa passagem, Jesus abordou um tema que nós consideramos extremamente relevante. Hoje nós conseguimos entender esse símbolo do diabo. Mas afinal, o que de relevante tem isso? A fala de Jesus se refere a uma figura da literatura bíblica chamada Caim, o primeiro homicida na história da literatura bíblica, não da história humana. O primeiro personagem que se entrega ao homicídio do próprio irmão Abel. Essa história começa com uma serpente chamada Diabo, Diabolos, que em grego significa adversário. Em hebraico, a palavra grega diabolos, Baal, vem do verbo lançar. Você lança para um lado, ele lança para o outro. De acordo com a etimologia, é o que lança ao contrário. Você vai em certa direção, mas ele fala para seguir o caminho inverso. Em hebraico, Satanás é também um adversário, mas em hebraico tem uma característica mais interessante. Satanás também é o acusador, o promotor de justiça, aquele que aponta todas as nossas ilicitudes. Mas, retomando o ensinamento de Jesus, o que ele queria dizer com a afirmação: Você tendes por pai ao diabo, e vos esforçais para fazer a vontade dele. E o que essa afirmação tem a ver com a fala de meu filho? Mude seu pensamento, mude sua vida. Por que não conseguimos mudar o pensamento? Eu me refiro ao pensamento no sentido expresso por Emmanuel, aquele que inclui sentimento e intelecto, o conjunto. Por que você não consegue mudar agora? Porque há uma etiologia, uma filogênia psíquica, um tema que tem tomado até os ambientes judiciais. Hoje, na conciliação das varas de família, nós já temos constelação familiar, pois as terapias sistêmicas, principalmente a constelação familiar, têm nos despertado atenção para o seguinte aspecto: você comete profundos erros, repetindo a história de sua família. Por que repete tais erros? Segundo o psicoterapeuta alemão Bert Helling, criador da constelação familiar, você repete por um dever de fidelidade amorosa, por amor. Óbvio que por um amor adoecido. Se você fizer um inventário acerca da história de sua mãe, de seu pai, da sua história de seus avós paternos, seus avós maternos, seus bisavós paternos, seus bisavós maternos, da história de seus tios, tias, desse conjunto dá para extrair a sua história. E não raro você está fazendo a mesma coisa, principalmente repetindo a história daqueles que você menos quer repetir. Esse é um aspecto muito importante, e acrescido a ele estão as nossas reencarnações,
com suas memórias que estão vivas em nós. E a memória tem uma característica fantástica, pois você se lembra apenas daquilo que o emocionou profundamente. Você seria incapaz de dizer o que tomou de café da manhã no dia 4 de abril de 2000, porém se lembra de detalhes do dia em que desencarnou aquele seu parente, que você adorava, que era uma referência para você. Significa que a nossa memória reencarnatória é seletiva. Terminamos aqui, meus irmãos, a primeira parte do capítulo 7 e em breve teremos a continuação. Obrigada.